Olá, boa tarde. Se você ligou o rádio agora, seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito prazer. Você está na Corupá FM. Eu sou o Tim e nós estamos iniciando o programa Falando Francamente. Para você também que está acompanhando nas redes sociais, os nossos agradecimentos. O programa é gravado, por isso, infelizmente, desta vez, nós não poderemos interagir, mas não faltarão outras oportunidades. Até tem um motivo justo pela gravação, é que neste sábado é o casamento da minha filha. Claro, envolve todo um processo de preparação, por isso a gente optou por gravar o programa Falando Francamente. Nós vamos entrevistar, aliás, ele é sócio do Falando Francamente, porque nós já conversamos algumas vezes. Eu vou conversar com o cirurgião plástico, Dr. Marcelo Rude. Falaremos sobre implantes de silicone nos seios, bumbuns, esses procedimentos estéticos que as mulheres adoram e têm curiosidade. Falaremos também sobre cirurgias reparadoras. Falando francamente, como afirmamos na abertura, nosso convidado de hoje, o cirurgião plástico Dr. Marcelo Rude. Mais uma vez, imenso prazer tê-lo no programa Falando Francamente. Eu não consigo dimensionar quantas vezes já esteve participando. Prazer recebê-lo, doutor. Boa tarde. O prazer é todo meu, Tim. Muito bom dia para você, para os teus ouvintes, para o pessoal da internet, das redes sociais, o pessoal de toda a nossa região. Realmente é um prazer. Eu acho que a primeira entrevista que nós fizemos, acho que foi em 2003, para você ter uma ideia. Então já se vão aí... 13 anos. Né? Nós estamos 15 anos. 15 anos. Praticamente, que a gente está, graças a Deus, podendo contribuir com toda a tua imensa gama de ouvintes, de toda a população, esclarecendo, né, diversas dúvidas sobre a cirurgia plástica, que são tão importantes, e é tão importante o esclarecimento para a população em geral, principalmente nos dias de hoje, né? Aliás, nós estamos vivenciando uma polêmica, houve algumas mortes por conta de procedimentos equivocados, né, de profissionais não preparados, e é preciso cautela na escolha exatamente do profissional quando de um procedimento como esse, né, doutor? Sim, infelizmente a gente tem visto em vários lugares do Brasil cada vez mais profissionais não preparados que se julgam capazes de fazer tais procedimentos que são também muito perigosos e invasivos, principalmente na mão de pessoas não qualificadas. O Brasil conta com mais ou menos 5.000 cirurgiões plásticos entre aspirantes, membros titulares e membros associados. Então, pessoas que estão no processo de formação e já consagrados. Pouco mais, talvez, até de 5.000. E o que a população em geral precisa saber é que a escolha do profissional é importantíssima, é ter fator preponderante também para o sucesso do seu procedimento. Não basta olhar o preço, não basta ter só uma referência ou outra, precisa ir mais a fundo. Hoje em dia, ao toque do celular, você descobre se esse profissional principalmente, primeiro de tudo, depois ele tem formação em cirurgia geral e também tem a formação em cirurgia plástica. São mais ou menos 11 anos de estudo só dentro da medicina para fazer isso. E a gente vê profissionais de outras áreas que não são médicos, médicos que não são especialistas. A gente vê bastante gente ligada à estética que fazem cursos de fim de semana, de 2, 3 horas e saem fazendo procedimentos nos pacientes como se isso, né, com uma visão meramente financeira, e como se isso não tivesse nenhuma complicação, e a gente acaba se deparando por essas trágicas mortes e complicações horríveis por causa por maus profissionais. São procedimentos invasivos e por conta disso requerem cuidados. Há risco num procedimento como esse, doutor? Sim, você falou tudo, Tim. Apesar de serem procedimentos que não têm, às vezes, grandes incisões, e muitas vezes são feitos com anestesias locais ou testes em anestesia, com certeza existe risco.
você está injetando alguma coisa dentro do paciente, o que está sendo injetado, aonde está sendo injetado. Então existem os riscos de complicações relacionadas ao produto, um corpo estranho, é um líquido, é um óleo, esse produto tem procedência, pode ter alguma reação de rejeição, né? Pode pegar algum vaso, fazer alguma trombose, uma embolia, isso parar no pulmão, no coração, e a pessoa acaba morrendo, e quando tem um risco local, ele pode perder vitalidade, que é a necrose, a infecção local. Então existem diversos riscos que precisam ser avaliados, e um médico bem treinado, um profissional da cirurgia plástica, a gente sempre recomenda que o paciente, quando quer fazer alguma coisa estética, rosto, corpo e tal, primeiro procura um cirurgião plástico ou um dermatologista de conceito, que tenha renome, que tenha a qualificação necessária para fazer isso. Não é, a pessoa tem que mostrar sua titulação, tem que ter o RQE, o Registro de Qualificação de Especialista, que o Conselho Regional de Medicina da sua cidade, do seu estado, vai fornecer, e para você poder saber se o profissional pode ou não fazer alguma coisa em você. Estamos apresentando o programa Falando Francamente com o Dr. Marcelo Rude, cirurgião plástico, e você que está nos acompanhando também nas redes sociais, obrigado por sua atenção. O implante de silicone, de prótese, pode ser feito por qualquer mulher em qualquer idade? Então, o implante de silicone, nos últimos tempos, tem aumentado muito a procura. Toda mulher tem muitas mulheres têm essa necessidade, essa vontade, mesmo as que antigamente não procuravam, porque tinham uma mama com volume relativamente bom, hoje em dia elas querem. E existem poucas contraindicações, isso deve ser analisado caso a caso. Caso a paciente tenha um histórico de não ter conseguido adaptar-se com o implante, tem que ser analisado. Algum caso de alguma chance grande de ter um câncer, uma neoplasia também deve ser analisado, mas basicamente qualquer paciente, eu costumo dizer assim, a partir dos 15, 16 anos, um pouquinho mais, até senhoras de mais de 60 já ainda se submetem à colocação de silicone. Há possibilidade, doutor, de rejeição ou não? Como funcionam esses casos esporádicos que acontecem e que acabam não satisfazendo efetivamente o desejo da mulher? Quer dizer, há essa probabilidade? Então, por se tratar de um produto, de um corpo estranho fabricado à base de silicone, existem graus maiores e menores de rejeição, de reação tecidual. O silicone, na sua grande maioria, ele é muito biocompatível. O que é isso? Ele se adapta muito bem ao corpo humano. Então, durante anos e anos, ele não causa nenhum problema. E tem pessoas que ficam com 15, 17, 20 anos com silicone e não acontece nada. Mas existem algumas pacientes, que têm algum tipo de reação, de rejeição, como você disse, mais precocemente. Pode ser dividido em alguns graus, 1, 2, 3, 4 tal. E dependendo do caso, você vai precisar reintervir ou entrar com uma medicação, algumas injeções, comprimidos para tentar minimizar isso. E em casos um pouquinho mais severos, a reintervenção cirúrgica. Nós falávamos agora sobre os riscos desses procedimentos evasivos efetuados por profissionais não qualificados. E muitas das mulheres se submetem a esses procedimentos, inclusive com silicone industrial, que é um perigo, não? Sim. As próteses de silicone, elas são fabricadas com um grau de exigência das agências que cuidam disso, nos seus países, e também na Anvisa tem fiscalização. E o silicone é um silicone medicinal. Nós tivemos um problema na década de 2005, 2006 até 2011, 12, de uma marca francesa e uma marca holandesa que tiveram o silicone industrial utilizado na fabricação dos seus implantes, uma coisa que era para ter sido silicone medicinal. Agora, o silicone industrial, muitas vezes, ele está sendo injetado líquido, não a prótese,
por profissionais também de caráter bem duvidoso, pessoal, maus profissionais, e muitas vezes no glúteos, coxas e algumas vezes até na mama. Isso é proibido por lei, isso é crime. Mas graças a Deus as próteses que a gente indica, que são comercializadas no Brasil, têm se mostrado bem confiáveis. Claro, tem algumas melhores, outras não tão melhores, mas são todos produtos que passam por um crivo das agências reguladoras, principalmente a Anvisa, né? Quando eu falei, talvez eu não tenha me expressado melhor, não sei, o silicone que concomitantemente tem usado algumas mulheres, alguns procedimentos equivocados, não sei se é veterinário, alguma coisa assim, que acaba causando um risco muito grande à saúde das pessoas, né? Hoje em dia, esses maus profissionais e os pacientes também não se preocupam muito com essa qualidade. Tem-se visto injeções e procedimentos das coisas mais absurdas, né? Como você falou, produtos veterinários, produtos nem o Metacril, que é o metilmetacrilato, ele é proibido para injetar em grandes volumes, que tem causado problemas aí. É para injetar em pequenos volumes, normalmente em cirurgias reparadoras, pessoas que têm sequelas de tratamentos químicos e tudo mais, até por HIV e tudo mais, assim, em casos bem específicos. Então a pessoa tem que procurar ver o que vai ser injetado no seu corpo, porque muitas pacientes não têm nem noção do que está sendo colocado no corpo dela. E o risco é grande. E o risco, claro, aumenta muito. Estou conversando no programa Falando Francamente de hoje com o cirurgião plástico Dr. Marcelo Ruth, que atende há anos em Jaraguá e também em Curitiba. Doutor, ultimamente as mulheres procuram próteses maiores, menores. Existe um tamanho considerado ideal ou cada caso é um caso? Então, Tim, eu vou falar da minha experiência profissional, que assim, a gente faz o que a pessoa pede. Basicamente, ao longo da vida, eu estou na cirurgia plástica desde o dia 31 de dezembro de 1999, foi o meu primeiro dia de cirurgia plástica na residência Hospital Evangélico em Curitiba. E de lá para cá, a gente percebe que as mulheres têm, consequentemente, pedido e solicitado mamas maiores, próteses maiores. Claro que não são os tamanhos absurdos que são em outros países, como os Estados Unidos, né? Mas nós começamos a ver na época próteses de 100 e poucos ml, 200, e hoje em dia nós estamos entre 350 e 400, 500 ml em média. Mas isso vai muito também da região. Tem amigos meus que trabalham, vamos supor, em Curitiba, que tem nicho de clientes que eles sempre colocam tamanhos menores. Na nossa região aqui de Santa Catarina, acredito eu também por ser uma região mais quente, mais próximo da praia, as pessoas têm um hábito de vida um pouco mais saudável, academia, e um culto diferente ao corpo e tal. E que também, talvez pela nossa tendência de imigração, as pessoas gostam, as mulheres gostam de mamas um pouquinho maiores, na faixa dos 350, 380, 430, alguns casos 500. Mas a gente procura ver bem o que a pessoa pede. Então, tem pacientes minhas que colocam tamanhos menores, né? A gente não quer mudar isso. É que vai muito da conversa, cada caso é individualizado. Muitas vezes eu recebo perguntas pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp, ou pela internet, para responder isso, mas a gente só consegue responder isso em consulta. Examinando, entendendo o perfil da menina, o perfil da paciente, para depois, no final de todo o processo, a gente acertar bem o tamanho para que ela fique feliz. Quando a pessoa faz o implante, a mulher faz o implante da prótese nos seios, quanto tempo dura essa prótese? Ela vai precisar trocar? De que período em período? Excelente pergunta, Tim. A gente recebe isso quase que diariamente nas redes sociais. Não existe um tempo determinado, não existe um prazo de validade definido. E é indeterminado o prazo de validade da prótese. É um produto muito resistente. Então pode ser que a paciente precise trocar com 6 anos, com 7 anos, com 8 anos. E tem pessoas que estão, um tempo atrás, acho que semana passada eu troquei uma prótese de uma paciente que tinha 17 anos de implante.
E a prótese e a mama estavam muito bem, a cápsula estava boa, a prótese estava normal, tudo bem bom. Não dava para dizer que tinha 17 anos. Já tem implantes que têm 5, 6 anos que apresentam um grau maior de, digamos, de desgaste. Então o que é importante a paciente saber é que ele não é um implante eterno, definitivo, que muitas vezes eu costumo dizer assim, correndo tudo bem, até os 10 anos amanhã vai tudo certo. A partir dos 10 anos até os 15 anos, acenda uma luzinha laranja na sua mente, assim, que está começando a chegar perto do momento de troca. E dos 15 aos 20 anos, uma luz vermelha que é bom, é interessante agendar e começar a planejar a troca desse implante. Não é recomendado deixar mais do que isso, mas existem casos que precisam ser trocados antes. Então, fazendo as avaliações a cada ano, 2 anos, com o ginecologista, com o cirurgião plástico, qualquer coisa suspeita, procurar o médico, retorna ao consultório, fazendo exames periódicos também, de acordo com cada critério, cada ano, 2 anos, 3 anos, os ultrassons de mama, mamografia. E essa monitorização é feita em conjunto, o médico, plástico, a paciente e eventualmente o ginecologista, para que chegue o momento certo para fazer a cirurgia sem nenhuma intercorrência, nenhum problema. Vamos hipoteticamente imaginar que houve um problema. Ele é perceptivo, ele é sintomático ou é assintomático? Então, a primeira coisa, o paciente que tem um silicone, o que eu sempre costumo pedir para o paciente, que a preocupação maior é com as doenças malignas de mama, câncer de mama. Quando ela cuida da mama preocupada com o câncer de mama, a prótese é secundária. Se existe algum tipo de ruptura, algum tipo de rejeição, algum problema na prótese, ele vai dar sintomas. Dor, inchaço, endurecimento da mama, às vezes a mama fica quente, às vezes avermelhada, ela fica com sinais inflamatórios. Em alguns casos, claro, ela quase que passa imperceptível, mas algum sinal a paciente acaba sentindo. E é por isso que é importante buscar o retorno ao profissional, ao médico, para fazer a manutenção, com exames e tudo mais. Só mais uma pergunta para fechar a questão do implante de silicone nos seios. Ainda há a cultura de que são procedimentos caros, inalcançáveis para muita gente. É assim mesmo? É fácil? Como funciona essa tratativa entre a paciente e o profissional? Sim, a gente, assim, os preços, os custos de um procedimento estético hoje eles variam bastante, de acordo com a região que você está, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, né, a nossa região. Então, de acordo com a região, de acordo com a notoriedade do profissional e de o que envolve, porque tem profissionais que acabam fazendo isso em lugares mais acanhados, em clínicas menores, em locais não tão apropriados, muitas vezes sem anestesista. Existem implantes mais baratinhos, existem implantes um pouco mais de maior qualidade. Então, assim, a gente sabe que em média, com um bom profissional, numa ótima clínica, com próteses de primeira linha, com tudo como manda a boa prática, os custos de prótese de silicone variam entre, vamos supor, de 10 a 15 mil reais a colocação de prótese, dependendo do profissional, às vezes até um pouquinho mais. Claro que as próteses podem ser parceladas, os implantes são muitas vezes parcelados no cartão de crédito, a clínica também, a negociação é feita entre as partes. Dificilmente a pessoa deixa de operar por causa disso, ela tendo uma reserva, ela consegue. Se você comparar até com procedimentos de outras coisas, odontológicos ou até coisas assim, a parte de estética, até de salão de beleza mesmo, não é tão absurdo. Um par de implante hoje está na faixa de 2 mil reais o par, né, das próteses, e tem toda uma tecnologia por trás, tem toda uma responsabilidade, mas são procedimentos que a paciente pode parcelar algumas coisas também e não é nada inatingível. Na conversa e tal, com um bom planejamento, todo mundo consegue fazer. Nós vamos abordar também a questão de cirurgias reparadoras. Tem muitas mulheres, muitas mãezinhas que tiveram problemas sérios de saúde, câncer, por exemplo, e tiveram que retirar os seios. Ou outras estão enfrentando essa patologia e tem todo um aborrecimento complicado por conta
do que ela vai imaginar, ficar sem eventualmente um seio. Dá para resolver essa questão? É possível? Doutor, muitas mulheres tiveram câncer nos seios. Algumas delas tiveram que fazer a retirada da mama. Esses procedimentos reparadores funcionam como? Sim, cada vez mais as pacientes têm vivido mais e com mais qualidade e melhor e sobrevivido, né, com a cura da doença, essa triste doença que é o câncer de mama. E isso também gera uma demanda maior na reconstrução. Hoje em dia não é muito a minha área, a reconstrução de mama, mas a gente sabe pelos colegas que fazem que tem resultados maravilhosos, os pacientes conseguem um planejamento com relação a isso. Pode ser feita expansão de tecido com expansores, colocação de próteses. Mais modernamente a gente tem feito enxertos de gordura, então vamos supor a paciente tem uma gordura abdômen, costas, e aquela área onde foi retirada a mama dá para se colocar enxertos de gordura seriados, então a cada tantos meses injeta-se um pouco de gordura para criar um tecido gorduroso na área onde foi retirada a mama e também fazer a colocação de implantes e tudo mais. Tem também uma tendência maior de as equipes fazerem a reconstrução da mama no mesmo dia que se retira a mama doente. Então a paciente acaba saindo com menos estigma, menos trauma, porque ela tirou a mama, mas a equipe da plástica já entrou fazendo essa reconstrução. E como isso virou uma especialização muito bonita dentro da cirurgia plástica, que é uma bênção, né? A gente acaba orientando que as pessoas procurem essas equipes que já estão direcionadas e multidisciplinares para isso, que essas equipes têm os resultados mais bonitos de reconstrução de areola, mamilo, a reconstrução de mama, e realmente está dentro, é uma subespecialidade quase dentro da cirurgia plástica que é muito bonita e é muito gratificante. As pacientes têm uma qualidade de vida muito melhor. Porque também tem a questão da autoestima, né, doutor? Quer dizer, a mulher sente, é afetada psicologicamente com tudo isso, né? No primeiro momento, a vida é o principal, aonde a pessoa precisa se livrar da doença, mas já próximo disso, a estética, no sentido assim, não só na beleza, mas a funcionalidade, a manutenção daquele estado, né, anterior, que gera uma melhora na autoestima, e a paciente enfrenta melhor o tratamento também. A sobrevida dela é melhor porque ela tem mais energia, mais alegria para enfrentar tudo que vem junto com isso, e aí acaba superando com mais facilidade quando é feita a reconstrução da mama, né? Ajuda muito. Nós estamos num momento em que muitas pessoas obesas se submetem a cirurgias bariátricas. Óbvio, para perder peso, perdem 40, 50, 60 quilos. E óbvio também que há sobra de peles, quer dizer, ela tem um momento de entusiasmo quando perde peso, mas quando se olha na frente do espelho, vê aquele monte de pele sobrando. E aí, doutor? Então, se a gente pudesse orientar, uma das primeiras coisas é tentar que a pessoa não vá e não caminhe para uma superobesidade. A pessoa tem que tentar chegar antes disso, não partir e deixar a coisa correr para chegar tão super obeso, porque depois realmente é um trabalho bem árduo para pacientes e todo um processo para recuperar também a autoestima. Mas a cirurgia plástica está aí para isso. Existem grandes equipes que fazem essa reconstrução, essas retiradas de pele, de abdômen, mamas, coxas, braços. Então todas essas áreas existem as suas cirurgias específicas. Muitas vezes o abdômen é feito ressecções amplas de pele de abdômen, e mamas também, né? E aí na sequência coxas, braços, costas, todas essas áreas a plástica pode atuar para que com a ressecção de pele dê ao paciente uma qualidade de vida melhor, para poder botar um biquíni para ir à praia, botar uma roupa de academia, botar um vestido de festa. Mesmo que esses procedimentos, todos de cirurgia plástica, deixam cicatrizes. Por quê? Porque a partir do momento que você corta a pele, para tirar o excesso de pele, fica aquela linha cicatricial.
A cicatriz pode ser maior ou menor, mais larga ou mais estreita, mais alta ou mais baixa, conforme a qualidade da pele da pessoa também. Digamos assim, quando corre tudo bem, que não tem intenção e tudo mais, normalmente a cicatriz que a gente deixa é uma linha. A partir dos 30 a 40 dias que ela começa a ter as suas mudanças. E daí para frente é muito da qualidade de cicatrização da própria pessoa. Mas é a única maneira que temos de você ajustar essa sobra de pele no pós-obesidade. Tem aquela cantora, Paula Fernandes, né? Ela toca violão e tem um corpinho de violão. Qual é o milagre, doutor? É através da lipoaspiração? Falam-se de retiradas de uma costela. Como funciona tudo isso? Então, essa retirada de costela, eu não sei muito bem o caso da Paula Fernandes, até não sei se ela fez alguma plástica ou não, pode ser que ela seja naturalmente assim, abençoada de corpo. Mas o que acontece? A gente consegue com a cirurgia plástica devolver a essa silhueta tão desejada pelas mulheres, entende? De ter muito mais cintura, não ter o excesso de pele ou sobra de gordura no abdômen, na barriga, de aumentar os glúteos, né? Uma coisa que eu faço bastante é você a lipoescultura, né? Você lipoaspira onde tem excesso e injeta onde você quer colocar mais volume, para você fazer esse corpo de violão que você falou, a cintura fininha com o bumbum em forma de um coração, um pouco mais arredondado. Então, a cirurgia plástica tem dado grandes alegrias às pacientes, principalmente assim a gente vê a pós-maternidade. Então, muitas vezes há uma paciente jovem que até pouco tempo atrás tinha um corpo muito bom, super feliz com o seu corpo, e após 1, 2, 3 gestações ela perde essa silhueta, esse corpo bacana. Retirada de costela eu nunca vi fazerem, talvez em alguns países, alguns cirurgiões façam, mas ela não seria uma coisa não é uma coisa comum aqui na nossa região. Mas a lipoaspiração, a abdominoplastia, a colocação de prótese de mama, a elevação das mamas com cirurgia, que é reposicionar as mamas no lugar quando elas estão baixas e caídas, os enxertos de gordura em bumbum e tudo mais, devolvem e até superam as expectativas, muitas vezes, de pacientes que estavam desanimadas com o corpo. Então, o recado que eu costumo dar para os pacientes, quando tem um planejamento de engravidar, cuide bastante durante a gestação, se alimentando com coisas saudáveis e evite grandes variações de peso, para que depois não sofra bastante para recuperar essa autoestima e esse corpo, porque não se cuidou durante a gestação. Uma outra coisa, manutenção de exercícios físicos, hábitos saudáveis, e a cirurgia plástica muitas vezes é um procedimento que ajuda muito e muitas vezes é o único para te devolver isso. Claro que é importante associar academia, exercícios, ginásticas e tal, e alimentação e a parte nutricional e hábitos saudáveis, essa cirurgia plástica que vai te dar o aumento da tua escultura corporal, a retirada do excesso de pele, os implantes de mama, para te dar uma alegria que muitas vezes supera qualquer outra. Assim. Eu costumo dizer que quando a mulher se submete a um procedimento dessa natureza, ela acaba involuntariamente levando ao homem entre aspas, medicamento de estímulo sexual, porque a libido dele é muito maior em função de estar à sua frente uma mulher com seios bonitos, um corpo escultural, né? Então, a gente gosta sempre de imaginar que, principalmente a pessoa que está casada, né? Tem um companheiro que moram juntos, que esse procedimento ele envolve o casal mesmo. Muitas vezes eu peço para a paciente trazer o companheiro na consulta, se não vem na primeira consulta, vir na outra, para que a gente converse em 3 e muitas vezes os maridos eles têm um pouco de receio que a paciente vai fazer alguma coisa. Muitas vezes é pelo medo de que vai ter algum risco e que possa ter algum problema durante a cirurgia, por medo. Um outro problema muitas vezes a questão de financeira, se vale a pena ou não investir nisso. E outras coisas, mas quando a pessoa vem com a ideia de que isso é para melhorar... Não há o medo de perder também, doutor? De perder o relacionamento? Existem vários medos, né? Até tem muita insegurança da parte dos homens, mas a ideia é o quê?
Quando a paciente faz alguma coisa, isso envolve o casal, como você falou, você ter uma pessoa bem resolvida, realizada, com a autoestima alta do teu lado, não tem preço. Então, eu sempre brinco com os maridos das minhas pacientes que vai facilitar a vida, porque ela vai se arrumar mais rápido, em vez dela ficar uma hora acertando a roupa, no guarda-roupa, provando peça, muitas vezes o que ela vestir tá bom. Tudo que ela vestir fica bom, porque tem cintura, tem bumbum, né? A gente consegue dar um contorno corporal bonito, facilita a vida do casal e também a pessoa com uma autoestima boa do teu lado é imbatível, melhora em todos os aspectos o dia a dia do casal. Todo mundo que está feliz com uma autoestima boa é bom para o casal, para a família, no trabalho, a pessoa produz mais, trabalha melhor, ela sai de casa com mais alegria para trabalhar quando ela está com o corpo feliz com o seu corpo e tal. Isso é o fato, né? Nós falamos de alguns procedimentos e eu gostaria de abordar também a questão do pós-operatório, né? Que existem alguns cuidados que as pessoas têm que tomar. Como funciona o pós-operatório, tanto no caso de implante de silicone nos seios, como na lipoaspiração? Tim, o pós-operatório ele varia de pessoa para pessoa e de cirurgia para cirurgia, mas basicamente o que a gente mais se preocupa no pós-operatório de cirurgia plástica é com a saúde, em primeiro lugar, a dor e os riscos de complicações do pós-operatórios, que são trombose, embolia, infecções, hematomas, problemas desse gênero. Quando a gente afasta isso, o pós-operatório é relativamente tranquilo. Por exemplo, uma prótese de silicone em torno de 5 dias úteis. Então vamos supor assim, a pessoa operou numa quinta ou numa sexta, cuida o fim de semana, 5 dias úteis da outra semana, mais o fim de semana, e normalmente naquela outra segunda ou terça vai trabalhar. A lipoaspiração também, 8 a 10, 12 dias, dependendo da extensão da lipo. Mamoplastias, 20, 30 dias, aquelas de redução e elevação das mamas. Abdominoplastia, 20, 30 dias. A pessoa toma algumas medicações para dor, analgésicos, anti-inflamatórios, que duram aí em torno de 5 a 7 dias de duração, que toma isso, depois só se tiver alguma intercorrência, não pode, vai diminuindo. Normalmente a pessoa pode tomar o seu banho, pode dormir de ladinho, pode se apoiar para levantar, não vai ficar só deitada, vai se movimentar, vai caminhar, vai fazer algumas compressas frias, drenagem linfática, usar os modeladores, tomar as medicações para prevenção de trombose, inflamações e tudo mais. Então, em média, de 1 semana a 3 semanas, dependendo da cirurgia, as dores podem ter maior ou menor intensidade, a gente vai combater conforme a cada caso, mas em torno de 4, 5 dias as coisas já melhoram. Caso, exceções, algumas exceções a gente sabe que tem pessoas que sofrem um pouquinho mais, assim como tem gente que não sofre nada, que tem um pós-operatório super tranquilo. E o que mais nos preocupa nas cirurgias corporais é o risco de trombose e embolia, onde tem que tomar as injeções de anticoagulante, tomar bastante líquido e se movimentar, para a gente evitar qualquer complicação desse aspecto. Muitas mulheres devem procurar o doutor para levantar o bumbum. E o senhor falou da colocação de gorduras retiradas de algumas outras partes do corpo, injetar no bumbum. Esse é o único procedimento? A colocação de prótese também? Como funciona, doutor? É isso aí, Tim. Agora, nos últimos tempos, a gente tem percebido, até com as redes sociais e toda a mídia, a quantidade de mulheres que procuram os médicos para fazer o aumento de bumbum. A cirurgia plástica é uma coisa séria e basicamente existem 3 maneiras de você aumentar o bumbum. Uma é na academia, malhando, se alimentando bem, personal trainer e fazendo uma coisa bem séria. Um outro método é a lipoescultura, onde a gente aspira a gordura, essa gordura vai para um frasco de vidro esterilizado, e a gente depois trata essa gordura, lava com soro fisiológico, tira as impurezas, sangue, grumos e tal, e reinjeta essa gordura no glúteo. Normalmente isso é injetado na parte subcutânea, eu não costumo injetar no músculo, porque tem seus riscos. E aí a gente faz a lipoescultura com aumento de glúteos. Então dá para colocar um volume de gordura no glúteos para dar um aumento e um arredondamento no bumbum. E o terceiro método é a prótese de silicone no glúteo.
Nem todo quadril e bumbum fica boa as próteses. É um procedimento que é colocado implantes de silicone dentro da musculatura glútea. Existem suas complicações, os seus pormenores e tudo mais. Não é para todo tipo de quadril, de bumbum. Normalmente quem tem o quadril menor, bumbum mais certinho, menorzinho, fica bom. É um corpo estranho, então tem sua manutenção, tem tudo isso. O que a gente mais faz, o mais indicado ainda é o enxerto de gordura. Esses outros procedimentos com outros produtos, metacrilato, hidrogel, completamente proibido. As pacientes precisam fugir disso, porque isso é muito arriscado, complicado. Os enxertos de gordura têm os seus riscos, mas desde que bem realizado, com toda a diligência, todo o cuidado, eu faço isso há quase 19 anos e, graças ao bom Deus, nunca tive nenhum problema relacionado ao enxerto de gordura. Tem que saber fazer também. Não é qualquer lugar que injeta, nem de qualquer jeito. Mas o resultado com enxerto de gordura é maravilhoso. As próteses têm o seu caminho também, têm o seu lugar. Em pacientes bem indicados fica muito bom. E também tem que saber escolher bem o profissional para que tenha um resultado melhor. É um procedimento caro? Então, normalmente assim, a lipoescultura, ela vem associada com enxerto de gordura. Dificilmente a gente tem uma paciente que vem para fazer um enxerto, só aumento glúteo. O ideal é você fazer a lipoaspiração e ao final da lipoaspiração, em vez de jogar aquela gordura fora, desprezar essa gordura e injetar no bumbum. A lipoaspiração, Tim, é uma das cirurgias plásticas, é a cirurgia plástica mais realizada, homens, mulheres, jovens, mais velhos, todo mundo faz. E também é até um desejo assim meio que oculto de todo mundo querer fazer uma lipoaspiração, né? Todo mundo tem alguma coisinha que gostaria de lipoaspirar. E a lipoaspiração, ela pode ser pequena, média, grande, bem grande, com enxerto de gordura e outras áreas. É um procedimento que pode levar a lipoaspiração completa, a lipoescultura do corpo todo, pode levar de 4 a 6 horas de procedimento. Tem os seus riscos, quem já operou sabe do que eu estou falando, seus cuidados, não é uma coisa tão simples, tem que ser tratado com muito respeito. E também assim, o custo varia de profissional para profissional, de clínica para clínica, mas pode variar de 10 a 15, 20 mil reais, até um pouquinho mais, conforme o que a pessoa vai solicitar. Porque, queira ou não queira, mexe no corpo todo da paciente, abdômen, cintura, braços. Lipoaspiração de braço é uma coisa que a gente faz bastante, as pessoas gostam muito, que deixa o braço mais fino e elegante, muitas vezes até com uma marcação muscular. A lipo da cintura, tem pessoas que mudam de 2, 3 números de medidas de roupa, 46 para 42, para 38, né? Então muda bastante. E além de tudo ganha um volume de glúteo, né? Então se você analisar pela quantidade de benefícios e tudo que envolve o cuidado, os riscos, né? Não são procedimentos caros, já foram antigamente, mas se a gente for analisar em tempos de hoje, o gasto o custo com isso é pertinente, assim, não é nada absurdo. Ok, eu conversei com o Dr. Marcelo Rude, cirurgião plástico, aqui no programa Falando Francamente. O Dr. Marcelo Rude atende em Jaraguá. O telefone da clínica, junto com a doutora Alessandra, dermatologista, é 3370-0424. Isso. Obrigado pela presença, doutora. Tim, eu que te agradeço, você mora no meu coração, eu adoro estar com você aqui no programa. Obrigado. Pode me chamar sempre, estou aqui à tua disposição. O pessoal que quiser mandar mais dúvidas, conversar comigo, tem o Instagram, Dr. Marcelo Rude, com Y, o Facebook também, Dr. Marcelo Rude. Tem um canal no YouTube que eu faço alguns vídeos e posto algumas coisas de cunho também explicativo e de orientações sobre cirurgia plástica, que tem bastante material para as pessoas entenderem mais, saberem mais, para evitarem as ciladas dos maus profissionais em busca de dinheiro e que querem promessas de coisas inatingíveis. Estou à tua disposição, um beijo enorme para você, para a tua família, sabe que você é de casa, um ótimo abraço a todos os teus ouvintes, tá? Fiquem com Deus, tudo de bom. Conversei com o Dr. Marcelo Rude, essa simpatia aí,
competência de profissional, cirurgião plástico em Jaraguá. O programa Falando Francamente fica por aqui. A gente volta sábado que vem, sempre com um tema interessante nesse horário. Até lá, olha, se cuida. Beijo do tamanho do mundo no coração de vocês e até. Tchau.